Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade à preparação de vocês para o concurso da Caixa Econômica Federal. A gente hoje vai estudar sobre sigilo bancário, tá? A Lei Complementar 105, que está prevista lá no edital de vocês, certo? Então, já começando pelo artigo 1º, né? O artigo 1º, ele traz que as instituições financeiras elas conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, certo? Então, essa lei, ela se aplica a qualquer instituição financeira, certo? Toda pessoa jurídica que se denomine de instituição financeira terá aí a aplicabilidade da Lei Complementar 105, certo? Então, primeiro a gente precisa saber o que são consideradas como instituições financeiras, certo? Então, são consideradas instituições financeiras para os efeitos dessa lei, tá? Os bancos de qualquer espécie, as distribuidoras de valores mobiliários, as corretoras de câmbio e de valores mobiliários, as cooperativas de crédito, as associações de poupança e empréstimos, bolsas de valores, tá? E de mercadorias e futuros, as entidades de liquidação e compensação e outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, além dessas instituições aqui, que a gente já cita, né, para vocês, outras sociedades também podem ser consideradas, desde que venha a ser reconhecida como instituição financeira pelo Conselho Monetário Nacional, ok? Não constitui uma violação do dever do sigilo. Então, as instituições financeiras, elas têm o dever de guardar sigilo. Porém, existem algumas atitudes que, se praticadas por essas instituições, não será considerada como uma violação do sigilo. Então, quais são essas condutas que não serão consideradas como violação? Não será considerada como violação a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Também não será considerado uma violação do dever de sigilo o fornecimento de informações constantes de cadastros de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, tá? A entidades de proteção de crédito. Então, o que acontece aqui? O fornecimento de informações de pessoas que sejam devedoras, tá? Que sejam inadimplentes, e de pessoas que emitiram cheques sem provisão de fundos. As informações dessas pessoas poderão serem aí transferidas, tá? De uma instituição para outra, com o intuito de quê? De inscrever o nome dessas pessoas nas entidades de proteção de crédito, que no caso é o SPC Serasa, ok? Observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. O fornecimento, tá? Também não será considerada uma violação o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal, necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. Também não será considerado uma violação a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, certo? Se ocorreu a prática de um ilícito penal, ou seja, de um crime ou de uma infração administrativa, é obrigatória que ocorra essa comunicação. E, por obviedade, essa comunicação não configurará uma violação do sigilo, certo? Abrangendo aí o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa,
ok? Também não constitui uma violação do sigilo a revelação de informações sigilosas com consentimento expresso dos interessados. Então, se o interessado, ou seja, o proprietário daquelas informações, consentiu o fornecimento dessas informações, então não vai violar aí o direito de sigilo, certo? Também não violará o direito de sigilo a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nesta lei complementar, né, de número 105, certo? E também não constitui uma violação o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamentos adimplidas, ou seja, em que não está devendo, ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados para a formação de histórico de crédito nos termos de lei específica. Essa questão de histórico de crédito é o que todo mundo conhece por score, né? O score é como se fosse um crédito positivo na praça. As pessoas que não são pagadoras, ou seja, que são devedoras, eles têm o nome cadastrado no SPC ou no Serasa. E essa pessoa ela vai ter crédito negativo, ela vai ter um score baixo e aí, consequentemente, ela não vai ter tanta facilidade de conseguir empréstimo, ela não vai ter facilidade para conseguir limite de crédito em cartões de créditos. Já o score alto, você tem crédito positivo. Isso faz com que você tenha mais facilidade de conseguir empréstimos, de conseguir benefícios bancários, de conseguir limite de crédito nos cartões de crédito. Então, o fornecimento desses dados financeiros para que façam um acompanhamento da sua trajetória financeira também não viola aí o dever de sigilo. Também não viola o dever de sigilo, a quebra de sigilo, que poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, certo? Em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e especialmente nos crimes seguintes. Então é o seguinte, por determinação judicial para a apuração de crimes, pode ser decretada aí a quebra de sigilo bancário, certo? A gente tem a quebra de sigilo telefônico, que é previsto lá pela lei da interceptação telefônica, e a gente tem a quebra de sigilo bancária, que é prevista aqui pela lei do sigilo bancário, certo? Então, pode aí, tanto na fase do inquérito processual, inquérito policial, na verdade, e durante a fase do processo judicial, certo? Especialmente quando for nos casos de terrorismo, de tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Tráfico de drogas. Quando for também crimes de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção. For crimes também de extorsão mediante sequestro, nos casos contra o sistema financeiro nacional, nos casos de crimes praticados contra a administração pública, contra a ordem tributária e a previdência nacional, nos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, e também quando praticados por organização criminosa, certo? O sigilo, inclusive quanto às contas e depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central. Ou seja, o Banco Central ele tem o direito e dever de ter essas informações. E quando o Banco Central requerer essas informações, a instituição financeira não pode negar essas informações ao Banco Central, alegando que é uma questão de sigilo, certo? Então, quando traz aqui que esse sigilo não pode ser oposto ao Banco Central, é no sentido de que o sigilo bancário se aplica, certo? Mas quando for referente ao Banco Central não se aplica. Por quê? Porque o Banco Central
o Bacen, ele tem o direito de ter acesso às informações das instituições financeiras que exercem atividades aqui no Brasil. Também, no desempenho de suas funções de fiscalização, certo? O Banco Central, esse sigilo, não vai ser oposto ao Banco Central em duas situações, que são essas aqui. No desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a apuração a qualquer tempo de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras, certo? Então, nessa situação, o sigilo não pode ser oposto ao Banco Central. E também na situação em que o banco proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. Consideram-se operações financeiras, tá? Depósito à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança, os pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, a emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança, tá? Também os contratos de mútuo. Contrato de mútuo são contratos de empréstimo, tá? Os descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de créditos. As aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável, os investimentos aí. Aplicações em fundos de investimentos também, aquisições em moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional. Também as transferências de moeda em outros valores para o exterior. Operações com cartão de crédito também é considerado uma operação financeira. Operações de arrendamento mercantil e qualquer outra operação de natureza semelhante que venha a ser autorizada pelo Banco Central, pela Comissão de Valores ou outro órgão competente, tá? As penalidades aqui para quem violar o dever de sigilo, ou seja, aquela instituição financeira que não cumpriu o que está estabelecido nessa lei de sigilo bancário, o que essa instituição vai sofrer, certo? A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas, que foram aquelas que a gente viu, as hipóteses que não é causa de violação de sigilo, certo? A quebra do sigilo, sem ser naquelas situações, constitui crime e sujeita os responsáveis a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, aplicando-se no que couber o Código Penal sem prejuízo de outras sanções cabíveis, tá? Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos desta lei complementar, ok? Agora a gente vai analisar uma questão e ver de que forma esse conteúdo pode ser cobrado na prova de vocês, tá? Sobre o sigilo bancário, analise as afirmações abaixo, tá? Considera-se também instituições financeiras obrigadas a manter o sigilo às bolsas de valores e de mercadorias e de futuro. Só será decretada a quebra de sigilo na fase de inquérito policial, nos casos de crimes contra o sistema financeiro e não na fase judicial, dada a natureza pública do processo. Essa afirmativa 2, a gente já encontra o erro aqui quando traz que se aplicará apenas na fase de inquérito, porque nós vimos que a quebra de sigilo bancário por determinação judicial, ela pode ocorrer tanto na fase do inquérito policial quanto na fase de processo judicial. Então, a afirmativa 2 está incorreta, certo? E também não é apenas nos crimes contra o sistema financeiro. A gente viu que tem diversas hipóteses que podem ser aí decretada a quebra do sigilo bancário, como é o caso de prática de crime de terrorismo, de tráfico ilícito de entorpecente, crimes contra a administração pública,
dentre outros, ok? A afirmativa 3 traz que o dever de sigilo não se estende ao Banco Central do Brasil em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. A afirmativa 4 traz que não constitui violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, observadas normas regulamentares do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. E o dever de sigilo, inclusive quanto às contas de depósitos e aplicações financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central, ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. Essa afirmativa quinta, ela também está muito fácil e aí não precisa nem se debruçar muito sobre a questão, porque a gente acabou de analisar que, de fato, esse sigilo bancário aí, ele não pode ser oposto ao Banco Central, justamente na situação em que se procede a inquérito de instituição financeira submetida a regime especial. Então, vamos analisar. A afirmativa 1 está de fato correta, conforme o artigo 1º da Lei Complementar, certo? E aí traz quais são consideradas as instituições financeiras na qual está inclusa a Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros, certo? A afirmativa 2, como eu já expliquei para vocês, a quebra de sigilo pode ser decretada tanto durante o inquérito policial quanto durante o processo judicial. Isso está previsto lá no parágrafo 4º da lei e também traz aqui os crimes, né, que podem aí ser decretada a quebra de sigilo. O 3 também está errado, tá? Porque o dever de sigilo ele é extensivo ao Banco Central e a afirmativa diz que o dever de sigilo não se estende ao Banco Central. E a gente analisou que também se estende ao Banco Central, entretanto, tem algumas situações que não se aplica, certo? Então, o artigo 2 da lei traz que o dever de sigilo ele é sim extensivo ao Banco Central do Brasil em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições, ok? A afirmativa 4 está correta, pois traz aqui a previsão do artigo 1º, parágrafo 3º, em que diz que não constitui violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, tá? E a afirmativa 5, como eu já expliquei para vocês, está correta, conforme previsão também do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, que diz que o sigilo, inclusive quanto às contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. Quanto à Lei Complementar 105, que trata aí do sigilo bancário, é isso que a gente deve analisar aqui para a prova de vocês, certo? A lei em si é curta, mas também não compensa, não vale a pena ter que se debruçar e estudar tudo. Temos que estudar de forma objetiva e aí é exatamente isso que pode cair aí na prova de vocês, certo? O que são operações financeiras, quais são as instituições, que são os conceitos básicos aí para vocês entenderem, certo? Até a próxima aula!